Seja bem-vinda, Bom Cecília. dia. A gente vai falar um pouquinho, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o nosso evangelho todos os sábados, compartilhar esses conhecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo na ótica de Allan Kardec com vocês. E é assim, um prazer a cada sábado a gente poder contar com o nosso público do Evangelho, porque não é um público flutuante, tão flutuante assim, mas é um público que a maioria já vem nos acompanhando ao longo dos anos, e essa é uma importância muito grande, porque aqui a gente se une na palavra de Jesus, aqui a gente se cuida também pela espiritualidade, que previamente organiza esse salão para nos receber, mas a importância também de estarmos disponíveis para esse aprendizado, né? Cada semana há um título que a gente vai vendo vários palestrantes fazendo, e sempre tem coisas a acrescentar nas nossas vidas. Sempre tem uma importância, um ponto que toca ali, que a gente disse assim: poxa, por mais que eu saiba todas essas lições, que eu compreenda, mas elas ainda não estão definidas nas nossas vidas, nas nossas formas de agir. Então, hoje, especificamente, o nosso convite do Evangelho é para a gente pensar no tema Pedi e obtereis. O Evangelho inicia falando dos tipos de prece, que são as preces de agradecimento, de louvor e de súplicas, né? Então, a gente sempre... E, ultimamente, eu tenho percebido uma coisa bem interessante. A gente sai um tanto dessas preces, de tanto pedir, de tanto suplicar, mas a gente começa a fazer um movimento das preces, principalmente de agradecer, né? Porque a gente começa a ver as pequenas sutilezas, os pequenos aprendizados, a nossa postura diante da vida, da família, do trabalho, das nossas ações do dia a dia, e a gente vai vendo que dentro disso a gente já não está mais tão pedintes, né? A gente já está saindo de um estágio de poder só pensar que a gente deve ficar: oh meu Deus, eu preciso das coisas, dos bens materiais, de um carro novo, de uma casa nova, eu preciso ter mais saúde, eu rogo a essa misericórdia por isso, por aquilo, mas é um movimento que eu tenho acompanhado, não só o meu, mas o das pessoas, de entenderem que nós temos muito, muito a agradecer pela vida, a agradecer pelo nosso momento da nossa encarnação, a agradecer pela perfeição, pela família, a agradecer porque temos o pão de cada dia em nossas mesas, agradecer por podermos ir e vir com liberdade, agradecer pela música. Eu estava assim, ouvindo Rose cantar e vendo a oração, o pedir em tudo, né? E a gente começa a ver esse movimento, que a oração não está só nas palavras, que tem que ser eloquentes, bonitas, mas a gente vai vendo que a simplicidade de coração, que o amor que a gente consegue externar diante de si mesmo, para o outro, é formas importantíssimas de orar, porque a oração está no olhar, a oração está na canção, a oração, ela se propaga por
tudo que a gente faz na ação do bem. Percebem como é muito maior do que nos trancarmos em um espaço, nos fecharmos e simplesmente orarmos o Pai Nosso, a Ave Maria, ou qualquer que seja a oração, mas que essa não venha nos banhar de luz, de força, para que a gente encare com mais esperança os dias que virão, para que a gente possa entender que essa oração, como fala o Evangelho, tem que ser lá do fundo do nosso coração. Ela exige de nós só o amor. Só o amor. Esse amor é que vai construir esse bem maior. É ele que vai alicerçar os nossos dias. Vai alicerçar e vai nos fortalecer para qualquer embate que vier nas nossas vidas. Então, hoje a gente está falando de pedir obtereis na forma de poder orar. E saindo dessa condição de só pedintes, nós conseguimos perceber que já temos um estado evolutivo, embora ainda engateando nos nossos processos, mas que a gente tem essa condição de perceber as coisas muito mais além do que o material, muito mais além do que nos toca a vida no nosso planeta. Hoje, quando a gente consegue ver nos jornais, nas revistas, quando a gente dialoga com um amigo, em qualquer momento que seja, dentro da nossa própria família, a gente começa a perceber que a gente começa a descentralizar um pouco do nosso próprio umbigo. A gente pensa na gente, a gente pede, a gente suplica muitas vezes, mas a gente consegue ver e sentir, que é mais importante ainda, a condição da humanidade. Nós estamos vendo guerras sociais acontecendo, vendo guerras políticas. Nós estamos vendo a humanidade com sofrimentos de uma condição de miserabilidade, muitas vezes. Mas não é só a pobreza intelectual, não é só a pobreza política, mas é também a pureza de coração. Nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de nos olharmos nos olhos, de nos sentirmos enquanto irmãos. A gente nem muitas vezes lembra que temos a condição de sermos espíritos imortais, a condição de misericórdia, a condição de sermos filhos de Deus, de um Pai único, que nos une em qualquer que seja o credo que confessemos. Mas a gente já começa a despertar. Já não somos o que fomos ontem. Hoje somos melhores. Hoje já conseguimos sentir o outro com uma naturalidade de irmãos. Embora saibamos que nem sempre isso é possível, mas que já cultivamos esses sentimentos em nossos corações. E esse sentimento
que abrigamos, ele já começa a se dissipar para as nossas ações. E isso é o mais importante, caros amigos, caros irmãos. Essa construção, paulatinamente, vamos crescendo. E Jesus foi o enviado de Deus para nos ensinar essa lei de amor. Essa lei que é maior do que todos os mimimis possíveis das nossas vidas, que é maior do que as nossas indiferenças perante o outro, que vem com a proposta de nos ensinar a amar e que a gente ainda não compreendeu na totalidade. Ainda estamos na superficialidade, entendendo e pensando que amar é só dar ao outro o que de talvez supérfluo ou não, mas a gente está precisando de muito mais. E a gente é capaz, muito capaz quando a gente consegue serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, sair daquele turbilhão do nosso cotidiano e saber que somos filhos de Deus. E só por isso, ou principalmente por isso, já temos a condição de sermos melhores. Esse é o chamado do Evangelho dessa manhã. É um chamado de sairmos do discurso, de sairmos desse movimento que ainda nos aprisiona, para que a gente possa ser muito mais homens e mulheres de bem. O convite do Evangelho é que muitas vezes a gente não consegue compreender que nas pequenas coisas, nas coisas tão simples, está a presença de Deus. Está o contato com Deus que existe em mim, que existe em vocês. É o Deus do amor, é o Deus da caridade, é o Deus da benevolência, é o Deus que faz sem cobrança, que ama sem punir, é o Deus que emana sua energia para que possamos, unidos e reunidos em seu nome, aprender a agradecer muito mais do que pedir. Somos filhos desse Pai. E quantas vezes, nas atribulações da vida, dentro da nossa própria família, a gente não consegue exercitar esse amor. Percebem como isso é profundo, como isso é forte, cala tão forte em nossas almas, cala tão significativamente, para que nos volvermos a esse amor puro, esse amor que a gente pode ter com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos maridos, mulheres, olhando para eles como espíritos imortais, olhando para a gente como espíritos imortais que estão numa caminhada, nos nossos próprios processos evolutivos. E a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente dispara na nossa casa a brigar, a querer que o outro seja
perfeito, a querer que o outro seja o que nós queremos que ele seja. E isso não é possível. E aí o entrave de aprender a amar com todos esses, entre aspas, defeitos que a gente vê no outro, mas que muitas vezes não olhamos para os nossos defeitos, não conseguimos ver que também estamos nesse processo de aprender a ser melhor. E quando a gente começa a fazer essa viagem interior, a gente descobre que em muitos momentos somos nós que precisamos ser acolhidos. Somos nós que precisamos ser afagados pelo Pai. Em muitos momentos, quando a gente cala, arrefece as nossas contrariedades do dia a dia, e volvemos o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos que nos acompanham, a gente consegue perceber o quanto somos capazes de ser melhores. O Pai vem, muitas vezes nos coloca em teu colo, afaga os nossos cabelos, a nossa fronte, e diz que estar conosco no nosso dia a dia, diz que zela e cuida e ampara cada um de nós, nos dando a certeza da esperança de que cada dia depende de cada um de nós, depende do que fazemos, é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos muito mais, podemos ser mais compreensivos com aqueles que vivemos, aqueles que mutuamente também vê, assim como nós enxergamos neles os erros e os acertos, também vê em nós esses erros e esses acertos. Que sejamos luz. Sei que muitas vezes é difícil. A gente gostaria de gritar, de pegar o outro muitas vezes e sacudir a corda. Ou até a gente diz, a gente hoje já reconhece e fala, poxa, quanto equívoco cometi na minha vida. Poxa, como eu fui tirano com o meu filho ou com o meu marido. E aí a gente cai assim, de um movimento de começar a refletir que isso eu posso fazer diferente da próxima vez. Eu posso fazer diferente. Mas, Cecília, isso é muito difícil. Para mim ainda é muito difícil. O outro que está do seu lado vai dizer, eu já experiencio isso na minha vida. E por que não aprender a compartilhar essas verdades que cada um de nós tem? Se eu não olhar para o outro, achar que o outro é tão imperfeito, que o outro não merece a minha misericórdia, não merece o meu amor, porque ele ainda está um pouquinho atrás, e eu não quero pegar esse sujeito, dar a mão para ele e dizer, vem, caminhe comigo. Eu ensino o que eu sei, e você me ensina o que você sabe. E a gente faz um mundo melhor. Ah, não, porque eu sou tão pequenino, eu não consigo fazer nada pelo bem da sociedade, pelo bem da minha família. Ah, meu Deus, como eu ainda quero ficar deitado nesse sofá. Está tão confortável, macio. Eu não quero parar para pensar nessas coisas. Eu não quero parar. Eu não quero ler, eu não quero estudar.
E sair dessa zona de conforto é dizer para o outro que ele precisa se irmanar, precisa estudar, precisa construir vínculos positivos na vida, na família. E quando eu falo família, não falo só da família originária, que são os nossos filhos, nossos pais, nossas mães, mas eu falo também e principalmente que a gente busque essa força, essa união nas nossas famílias espirituais. Nós aqui somos uma família. Somos uma família que também brigamos, que também muitas vezes nos desentendemos, mas somos uma família harmonia. Uma família que está aprendendo junto os valores do Espírito. E vocês aqui fazem parte dessa família. Vejo que aqui nós temos companheiros que trabalham nesta casa, companheiros de outras searas espíritas, outras casas espíritas, companheiros aqui do Harmonia, companheiros estudantes, facilitadores, pessoas que dedicam esse espaço de tempo para si, para a construção desses vínculos necessários aos homens de bem. E não é um equívoco acordar cedinho e dizer: eu vou procurar um espaço para refletir, para pensar. A minha alma quer muito mais. Ela clama de amor. Ela clama de necessidade de ser feliz. Já não temos mais tanto espaços para não buscar o belo que existe em nós. Se essa luz está morna, quase apagada dentro de mim, procure reacendê-la. Procure iluminar-se. Porque somos capazes, sim. Como fazer isso, Cecília? Se o dia a dia me cansa e eu vou dormir, que nem sequer lembro que existe Deus? Como fazer isso, Cecília? Se o meu trabalho me esgota, se a minha família é um caos, eu brigo, indefinidamente, contrariedades. Como posso fazer isso? É uma pergunta interna que cada um de nós tem que fazer. Eu posso fazer o evangelho em meu lar. Eu posso dedicar 30 minutinhos para poder ler o evangelho, refletir sobre esse evangelho, tentar unir você que já conhece, tentar unir a sua família em prol de um mundo melhor. E lembrem-se, Jesus deve ser guia e modelo para todos nós. Foi o Espírito enviado por Deus para que cada um de nós possa ter uma referência na vida. Uma referência na vida. Sabemos que na condição evolutiva do nosso planeta, de nossa civilização, de nossa sociedade propriamente falando, ainda temos muito a aprender. Mas quando com humildade, simplicidade e, como Jesus fala, com pureza de coração,
Nós somos sóis nas vidas dos outros. Nós somos referência também para os outros. Nós podemos muito mais. O coração, o sentimento do bem é o nosso maior veículo. É ele que vai nos projetar, nos vai dar força. Eu posso ir adiante. Eu posso pegar esse irmão que está aqui, e se eu não tiver uma palavra de amor para dar para ele, eu posso olhar nos olhos dele e dizer que ele é importante na minha vida. Eu posso olhar nos olhos dele e emitir através do meu coração que ele seja beneficiado com a prece. A prece não está, como disse no início, somente nas palavras, aquelas palavras tão bonitas, mas que muitas vezes não saem do nosso coração. Estamos equivocados e querendo que o outro também esteja no mesmo ensaio que a gente. Precisamos mudar isso. Não é quando desencarnar. Não é quando desencarnar. Ah, já sei que sou espírito imortal, então vou deixar esse aprendizado para as outras encarnações? Não vou agora e aqui fazer a minha parte? Vou ficar sempre na zona de conforto, sentado, esperando que o outro ore por mim, que o outro faça por mim? Quantos e quantos amigos em casa, quando você se levanta e diz, eu vou participar, comungar da palavra de Jesus, e você pega o outro te dizendo, minha tia, minha mãe, reze por mim. Meu marido vira para a mulher e diga, você já vai, ó, cuide da nossa família. Quantas pessoas dizem isso para a gente? Ou então ligam, pegam o telefone e dizem assim, você que é assim com os espíritos, você que gosta de estudar, que gosta de penetrar no mundo dos espíritos, você que tem o seu Jesus no coração, esquecendo que ele também tem. E aí ele lhe pede, você que tem essa força, você que tem fé, ora por mim também, preenche a nossa casa, preenche os nossos espaços com esse amor que o Cristo vem nos ensinar. E aí, eu fico observando quantos deixam de também se irmanar, de também começar a construir os seus valores morais, os seus valores espirituais, e esquecem, e dizem assim, quando eu desencarnar, ainda dizem assim, desencarnar quando eu tiver 90, 100 anos, e esquecem que o aqui e o agora é para já. Não vamos perder tempo, já que despertamos que existe muito mais além do que o simples material, de que existe um contato direto, não só com os espíritos que cuidam e amparam qualquer um de nós, os espíritos que cuidam exclusivamente de cada um de nós, que são os nossos mentores, mas também nos fazermos no lugar também de darmos algo para o outro. Só queremos receber, só queremos dizer para o outro
que você vai cuidar de pedir pela humanidade, de pedir pelo meu familiar? E ele, cadê o papel dele? Porque ele também não pode despertar e saber que a vida, que a encarnação presente, podemos muito mais, queridos. Podemos muito mais, queridos. Somos muito mais do que simplesmente um bolinho de carne, alguns muito bonitos, alguns gordinhos ou muito gordinhos como eu. Mas somos espíritos imortais que já temos nos nossos corações o cerne da amorosidade, o cerne da responsabilidade, do compromisso com nós mesmos. Isso implica em estarmos nutridos nessas palavras de Jesus: amor, paz, harmonia, luz. Nós, queridos irmãos, estamos juntos. E como diz o público jovem, estamos juntos e misturados. Mas temos que fazer a diferença. A diferença para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos pais. A diferença para os nossos idosos. Depois, não há como voltar atrás. Não vamos retroagir mais. Não vamos. Sigamos em frente. Percebem o quanto a espiritualidade está presente no nosso salão, está presente muito próximo de você, e dizendo muitas vezes, o seu mentor diz para você, diz para mim: bobinhos, não sabem de nada, bobinhos, brigando à toa, reclamando à toa, querendo mais e mais e mais e mais bens materiais, mas não pensa nem um pouquinho no amor que eu posso ter e construir. Na família que está desagregada, mas que eu posso amparar aqui e aqui no coração. Esquecemos de nutrir esses laços. Muitos de nós ainda abandonamos os nossos pais nos momentos que eles mais precisam. E cadê a piedade filial? Cadê a lembrança de que muitas vezes fomos colocados nos colos desses pais, afagados, amados, cuidados, alimentados? E nós, agora, o que fazemos? O que fazemos nós pelos nossos pais, pelos nossos idosos? O que fazemos nós pela sociedade, pela nossa própria família espiritual? O que fazemos nós, irmãos? Irmãos, sim, irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos pela família maior, pela família espiritual, mas somos irmãos, enquanto estamos aqui, somos a família Harmonia. Vocês são partes dessa família. E que não estejamos aqui simplesmente para ouvir. Ouvir, ouvir. E quando saímos daqui,
atravessamos aqueles muros do portão, nos esquecemos de amar, de olhar o outro com compaixão. Nos esquecemos de que temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Nos esquecemos de que podemos ter outros filhos que não são os nossos filhos biológicos, mas são os nossos filhos porque encaminhamos, porque amamos, porque respeitamos, porque queremos bem. E a gente fica o tempo inteiro só de mimimi, com raiva, alimentando tristezas, desilusões. A gente pode sim dar essa volta em todas essas confusões. Podemos, somos filhos de Deus. Meus queridos, nós podemos sim. Fechem um pouco os olhos de vocês agora. Um pouquinho, todos nós, vamos fechar os nossos olhos. Percebam que o Pai enviou um Espírito muito, muito, muito nosso amigo, nosso irmão. E Ele está tão presente do nosso lado. E Ele veio para dizer que existe nas nossas vidas, em todos os momentos, na alegria, na tristeza, nas nossas dificuldades, nas nossas ignorâncias. Continue de olhos fechados e percebam que dentro de cada um de nós tem essa energia do amor, essa energia que nos comunga como filhos de Deus, que nos faz refletir a presença desse Espírito amigo ao nosso lado, para nos intuir no bem. Que possamos parar, aquietar a nossa mente e ver que Ele está presente, que Ele está tão perto que Ele chega a tocar os nossos cabelos. E se fazendo presente, Ele diz, através do pensamento, que eu estou com você. Eu sou o enviado do Pai para estar junto com você. Eu sou um espírito também em processo evolutivo, mas que estou aqui com a responsabilidade de cuidar e de amparar você. Quando você estiver triste, eu estarei do seu lado. Quando você estiver desanimado, eu estarei do seu lado. Quando você tiver forças para dizer ao outro que ama, eu estarei do seu lado. Ai, te iluminar e a encher o meu coração e o meu espírito de alegria, porque você assim retorna à casa do Pai, porque você assim me deixa rolar lágrimas de um amor tão profundo que você mesmo não desconhecia de que Ele habitava em você. Feche os seus olhos e pense no Cristo, no nosso irmão Jesus, no nosso amigo e mestre Jesus. Ele está a nos conduzir nessa vereda de amor, nessa vereda de união. Ele está ao nosso lado.
disponível. Quando queremos ou não querendo, Ele está a nos conduzir no nosso caminho. Que a paz de Jesus abrigue todos os corações sedentos. Que a paz de Jesus nos nutra com a esperança da vida melhor, com a esperança de sermos melhores, com a esperança de amarmos muito mais e melhor. Que assim seja.